Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Evangelho no Lar, aqui comigo aos sábados. Bom, hoje nós iremos falar sobre a parábola do semeador, então eu peço a todos que estão assistindo posteriormente a gravação, por gentileza, separem um copo de água para fluidificar a água. Peço para que todos sentem, se acalmem, façam vibrações de paz, de harmonia. Deixem esse sentimento brando, sucinto, fluir no coração de cada um de vocês. Então agora eu vou pedindo para todos irem se acalmando, deixarem o amor fluir no coração de cada um de vocês. Kênia, Andresa, boa tarde. Sandra, boa tarde. Então a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Peço a todos que deixem a paz, deixem esse amor e fluir no coração de vocês. Que essas irradiações luminosas de paz fluam no coração de cada um. Maristela, Débora, boa tarde. Boa tarde a todos. Elvira, boa tarde. Bom, eu já mencionei isso, mas para quem entrou agora, separem a água para que ela possa ser fluidificada. Emélia, Luiz, boa tarde. Sandra Miguel, boa tarde. Bom, então hoje eu tô querendo fazer um evangelho no lar mais curto, dinâmico para vocês. Então Maria, boa tarde. Então vamos nos concentrar para que aí sim possamos começar a nossa oração inicial. Então vamos lá. Vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então agora vamos fazer a nossa leitura no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador. Maria do Carmo, estamos todos juntos, então vamos lá. A parábola do semeador começa da seguinte maneira. Naquele dia, Jesus, saindo de casa, sentou-se à borda do mar. E vieram para ele muitas gentes, de tal sorte que entrando uma barca se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia, a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu, e a comeram. Outra, porém, caiu no pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque a terra era rasa. Mas saindo o sol, se queimou. E porque não tinha raízes, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo os grãos que rendiam, enquanto outros davam 60, outros 30. Os que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. E aí fica Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 9. Bom, então, o que possamos buscar de entendimento nessa passagem do semeador? Primeiro de tudo, eu quero que atentarmos a uma coisa, a um fato que Jesus sempre traz nas parábolas dele. É tentar fazer com que todas as pessoas tentem construir essa imagem da história na mente dela. Vamos tentar nos transformar como interlocutores de Jesus. Então, aquele momento em que ele está sentado ou está em pé, contando a história, a parábola para as pessoas, é para justamente isso. É para enxergar a janela da nossa alma. É projetar na nossa mente, construir essa figura, esse cenário. Porque é assim que se dá a comunicação fundamental entre os espíritos.
Então Jesus já queria, de certa forma, implementar esse tipo de comunicação nas pessoas. Não é à toa que André Luiz, ele diz isso. E ele fala assim: nos planos mais elevados da vida, não existe mais a linguagem como concebemos. Então, para os espíritos, eles não se comunicam mais através de fala igual nós. Eles não têm um membro, um órgão que fala. Mas eles se comunicam através do quê? Projetando imagens uns para os outros, através do pensamento. Então, é essa comunicação através de imagens que Jesus sempre tenta nos gerar através das parábolas que ele nos ensina. E, bom, através dessa parábola que nos mostra justamente isso, nos atentarmos primeiro a esse contexto de todas as parábolas que Jesus nos ensina. É construir essa imagem com uma linguagem dos espíritos superiores, se comunicam entre eles. Bom, mas para entendermos o conceito em si da parábola, Jesus primeiro ele usa o termo semente. Mas por que sementes? Porque as sementes de certa forma são pequenas. E como nós, as atitudes do nosso dia a dia devemos mudar, às vezes são coisas bem pequenas. E pequenas atitudes que vamos tomando, que vão crescendo e vão se tornando em algo muito maior com o decorrer do tempo. Então são pequenas coisas que vamos fazendo no dia a dia que se tornam algo gigante no futuro. Assim como uma semente. Ela é pequena e depois ela floresce e se torna um grande fruto. Mas essa potência de crescer que nos mostra justamente o conceito da semente. Não só isso, mas o ensinamento, algo que está podendo se germinar, podendo crescer dentro de cada um. São as palavras, os ensinamentos que Jesus quer nos envolver. Tanto até que Emmanuel diz, justamente nessa parábola, ele faz uma citação dela, e ele fala assim: a terra de nós mesmos. Então, lembre-se que no contexto da parábola, o semeador ele sai para semear. E com isso, a semente dele cai em diversos locais. Uma das sementes, ela cai em um solo onde não nasce. Outra cai em outro ponto. E o Emmanuel quer nos mostrar isso. Que a semente, a principal terra onde temos que semear é a terra de nós mesmos. Por quê? Porque nós devemos mudar a nós. Nós devemos aprender essas sementes que são os divinos ensinamentos. Aprender a implantar elas e aplicá-las, a compreendê-las. E quando justamente muitos recebem essas sementes e não as consolidam, não é à toa que a parábola nos mostra o quê? Que a semente cai em diversos tipos de terras. As terras nada mais são que as pessoas. Muitos recebem esses ensinamentos e é como se fosse, como ela citou o exemplo, cai numa terra seca e árida, onde simplesmente a semente morre. É o que? São os ensinamentos divinos. As sementes são esses ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, que vêm passar para todos nós. Então, muitos recebem esses ensinamentos, mas não consolidam ele. Não atingem, não entendem. Para eles são apenas palavras mortas, que não têm função nenhuma. Mas não, nós sabemos a potência dessas palavras. Então, esse é o contexto de aproveitarmos, de frutificar, sermos o solo bom. Esse solo que, qual receber a semente, vai criar grandes frutos. É isso que se propicia. Um bom solo é aquele que vê a lição e a entende, e a aplica, e a consolida no dia a dia. Então, além de a mudança pessoal, temos que nos tornar esse terreno, o terreno bom, mas não o terreno árido, como caiu uma das sementes, que cai no terreno árido e é afogada pelos espinhos. Por quê? Porque ainda são pessoas que não veem no Evangelho nada, não veem algo valioso, como eu disse, são palavras apenas jogadas ao vento, palavras mortas, sem importância. Então é por isso que devemos esse solo para frutificar, os ensinamentos, trazer frutos dos ensinamentos que nós aprendemos e espalharmos. Sermos as sementes que se tornam frutos, para que aí sim possamos divulgar ainda mais e lançarmos mais sementes ao caminho. Então é como uma corrente, passando de um para o outro, distribuindo essas sementes. E é isso que Jesus veio nos trazer. Os ensinos,
os ensinamentos divinos dele não é à toa que em todas as parábolas ele cita exatamente isso. As sementes, por quê? Porque as sementes são as palavras, os pequenos ensinamentos que ele deixou para cada um. E que aí cada um vai aprendendo e germinando elas. Um exemplo disso é o próprio Paulo de Tarso, um homem que era ríspido, conhecido como Saulo, né? Que ele era focado apenas no Antigo Testamento, no estudo da Bíblia hebraica. E ficava focado nisso, apenas no Antigo Testamento. E quando vieram a revelação do Novo Testamento, ele correu atrás dos cristãos. Mas, óbvio, todos nós conhecemos um pouco a história de Paulo. Se quiserem, eu posso fazer no futuro uma palestra falando mais sobre ele. Um homem incrível. E é exatamente isso. Jesus plantou uma semente em cada um de nós. Assim como em Paulo, que fez e deixou essa semente germinar nele. E se tornou o grande homem que ele se tornou. E assim como devemos consolidar essas sementes para nós, para a nossa mudança, para a nossa evolução. Porque o espírito ele só evolui quando ele aprende, quando ele muda, quando ele começa a agir de maneira para o bem, se transformando e se melhorando, tirando os antigos paradigmas e criando novos, construindo um novo ser. Então essas são as divinas sementes que devemos deixar consolidar em nós. Tanto até que no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo o próprio Allan Kardec ele faz uma citação sobre isso. E ele diz assim: a parábola do semeador representa perfeitamente as várias maneiras de nós aproveitarmos do Evangelho. Realmente, quantas pessoas há para as quais ele é apenas uma letra morta? E como a semente lançada sobre as pedras, nenhum fruto produz. Então entendem esse conceito, até o próprio Allan Kardec citou, que para alguns os ensinamentos do Evangelho não são nada, não valem de nada. São apenas sementes lançadas nas pedras, são apenas palavras. Mas nós temos essa compreensão que são algo muito maior, que nos transforma, que nos muda a nossa individualidade, nosso ser, para nos representarmos e nos elevarmos ainda mais nos planos superiores. E assim eu queria concluir essa explicação da parábola das sementes, do semeador, né? Também pode ser considerado como da semente. É uma parábola que eu quis explicar de maneira mais curta, mais breve, porque eu preferi fazer dessa forma. Hoje eu queria fazer um evangelho mais calmo, mais simples para todos. Então eu peço a todos que estão aqui, se tiverem alguma dúvida em relação a algum tema do Espiritismo, alguma coisa, podem perguntar também. Vamos fazer então uma prece final. Quem quiser, quem precisar, pode escrever nomes de alguns parentes que precisam de vibrações, estão necessitados de oração. Podem escrever alguns que já desencarnaram. Então fiquem à vontade. Bom, então vamos fazer essa oração final. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Deus. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal, Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então eu agradeço a presença de todos. Lembrando-se que nós iremos mudar o estudo de sábado para o estudo da Gênese. Então vamos fazer o estudo de outro livro de Allan Kardec. Já temos 3 evangelhos, né? O evangelho da Bruna, do Rodney e da Cíntia. Então eu acho que é bem válido começarmos também a fazer o estudo da Gênese, porque é um livro bem complexo, que muitos também é um pouco deixado de lado, geralmente dão mais ênfase no livro dos Espíritos. Então eu não tenho prazo ainda determinado para isso, porque é um livro, como eu disse, complexo, então precisa ser lido, mas provavelmente em fevereiro, início de fevereiro, nós já começamos em si o estudo da Gênese.
Bom, então a Elaine pediu vibrações para a irmã dela. A Jaris Márcia Duarte pediu. Jari Márcia Duarte também pediu oração para Carmen Rosane. A Carmen pediu para Eurípides. A Sandra para Francisca Lauretti, Maria Conceição. Vamos fazer oração para todos vocês. A água pode beber? Kênia, claro, fique à vontade. Agora é o momento que vocês podem apreciar. A água já está fluidificada. A equipe espiritual já está ao lado de todos. Ela já fluidificou a água. Também vamos deixar a água fluidificada para a Gênese. No estudo da Gênese também vai ter água fluidificada. Porque, como eu disse, é meio que um estado, entre aspas, que acabou se padronizando com o estudo do Evangelho no lar e deixar a água fluidificada. Mas isso é independente, não precisa ser só o Evangelho. Pode ser o estudo de vários livros. Porque o que fluidifica a água são os espíritos. Eles estão presentes a todo momento. Não é o estudo de um livro específico que faz isso. Então a Lourdes também pediu vibração para o Osilvanir, desculpa. Então, Andréa, né, Kênia, muito obrigado a todos vocês que participaram do Evangelho de hoje. Como eu disse, foi um Evangelho mais curto. Eu queria fazer algo mais dinâmico, mais prático, para que aí sim possamos começar posteriormente uma parábola mais complexa, porque essa é uma parábola que dá para simplificar bastante. Não preciso transportar ela com um tamanho tão grande que ela tem. Dá para reduzir ela e resumir mais. A Elisângela Rodrigues também pediu oração para a avó dela. Vamos fazer essa oração. E muito obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Muita luz esteja no caminho de vocês. Fiquem com Deus.